E aí pessoal, tudo bem? Então lançaram um display, o menor display com uma das maiores resoluções, e nós vamos falar de como que esse feito aí ele é importante não só para a tecnologia, mas como ele causa impactos importantes, inclusive na geopolítica, e é disso que a gente vai tentar entender hoje, tá? Antes disso, eu queria só agradecer aí por todo o engajamento, né? Todas as pessoas que comentaram e também os novos inscritos no canal que vieram a partir do último vídeo. Muito obrigado aí pelas participações de todo mundo. Realmente foi bem legal, assim, entender a perspectiva dos profissionais que trabalham ali com programação e tudo mais. E eu acho que o vídeo ficou bem legal, né? Falando sobre vibe coding. Então, se você tem interesse nesse assunto, dê uma olhadinha lá. O pessoal pareceu responder bem assim ao vídeo. Eu acho que são reflexões interessantes, tá? Bom, então vamos entrar direto no assunto. O que aconteceu, né? O pessoal de uma universidade da China, acho que é Zhejiang, né? Desculpem o meu chinês, ele não é muito bom, mas o pessoal da Universidade de Zhejiang e a Universidade de Cambridge, eles desenvolveram um dos menores displays disponíveis até hoje, né? Ele não é ainda um display de mercado, mas assim, a perspectiva que ele traz é absurda. Eles estão desenvolvendo micro LEDs, né, que usam aí um material bem interessante, que a gente já vai conversar sobre ele em um segundo. E basicamente assim, cada LED tem uma dimensão de 90 nanômetros. Para vocês terem uma ideia, né, da escala disso, esse é o tamanho de um vírus. Então é realmente bem impressionante a dimensão que eles conseguiram chegar. E também é impressionante porque a escalabilidade dos LEDs faz muito tempo que é um problema. Então a escalabilidade dos LEDs, quando ele começava a chegar numa escala muito baixa, né, a tecnologia de diodo utilizada anteriormente, ele começava a perder um pouco ali do brilho, né, da característica luminosa dele, e isso, né, enfim, impossibilitava um pouco fazer LEDs cada vez menores. Eles conseguiram fazer isso com um material novo, e agora eles estão conseguindo fazer uma tela, uma resolução assim bem incrível em espaços muito pequenos, né? Então eles colocam ali uns prints com uma escala de milímetros mesmo, e você consegue ter ali, sei lá, plotado uma árvore, plotado um globo, né? Você consegue ver uma riqueza interessante de detalhes numa área muito pequena. Ou seja, a densidade de pixels, ela é muito alta. Geralmente nessa área eles usam a densidade de pixels, que é pixels por polegada, né? O PPI, pixels per inch. E aí, para vocês terem uma ideia de comparação, o Apple Vision Pro, que é uma das densidades mais altas aí de produtos comerciais, ele tem uma densidade de 3.300, se eu não me engano, pixels PPI, né, em cada olho, ou seja, bastante. Existe um outro que eu acho que é o estado da arte, que ele já tem 6.800 pixels per inch. Essa tecnologia que o pessoal está desenvolvendo, cara, ele teria uma densidade de pixels de 127 mil, ou seja, 20 vezes a mais do que o estado da arte. Então, assim, é realmente muito impressionante. E lógico, essa tecnologia ela vai ser utilizada para wearables, né, para visores de realidade virtual, realidade aumentada, toda essa enfim, vai dar para botar LED num monte de coisa que hoje em dia não é possível, assim. E aí a requisição por dispositivos com maior resolução, ela vai aumentar de uma maneira bem expressiva, né? Eu passei por uma rua de paralelepípedo aí, chacoalhou tudo aqui, vamos recomeçar. Mas isso nos leva a pensar assim, mas o que está possibilitando essa tecnologia, né? E aí justamente entra na primeira derivada, digamos assim, dessa tecnologia, que é o material, né? Eles estão usando um material que se chama perovskita, né? É um material chamado perovskita, que na verdade ele é se eu não me engano, tá? É uma liga metálica ou um mineral, né? Que tem várias combinações ali, mas é um tipo de material, o perovskita, e ele é um semicondutor, muito
digamos assim, muito proeminente no mundo, ele existe em grande quantidade no planeta Terra, e apesar da gente não ver muito dele, ele já tem, se eu não me engano, a Terra ela é feita 38% dele, né? E a próxima subcamada, né, o subsolo terrestre, acho que 90 e poucos por cento é composta por perovskita. E isso acontece pelas formações magmáticas e tudo mais. Então, é um material muito proeminente, assim como o silício também ele se encontra em muitas partes do mundo. A perovskita também é muito difundida aí pelas camadas terrestres, e esse material ele é um semicondutor e ele apresenta algumas características interessantes com relação ao silício. A primeira delas é que é um pouco mais fácil de extrair do que o silício, e ele precisa de menos purificação do que o silício, porque a grande dificuldade do silício e todos esses conflitos eles acontecem não porque é difícil minerar o silício, mas é porque é difícil purificar ele e deixar ele na mesma qualidade, numa qualidade suficiente para ele poder ser utilizado, né? E a perovskita ela justamente é um contraponto nisso, né? Ela é fácil também de encontrar, é um pouquinho mais difícil de extrair, pelo que eu entendi, mas ela precisa de menos purificação, né? E lógico, ela é um silício sujo, digamos, o pessoal chama disso, porque ainda não se encontraram maneiras de conseguir a mesma durabilidade, de conseguir as mesmas características que se encontram no silício. Porém, no entanto, todavia, justamente por essa descoberta, e eu acho que é aí que está o pulo do gato, por essa descoberta aí das telas, né, dos displays, e a perovskita ter um papel importante nessa essa mulher tá entrando na frente. Por a perovskita ter um papel importante em como esses displays eles conseguem miniaturizar os LEDs, eu acho que a escala que isso vai tomar pode sim trazer uma nova oportunidade muito grande para a perovskita, né? Porque assim, só para vocês saberem, eu dei uma pesquisada, a perovskita já é utilizada em muitas tecnologias bem interessantes. Então, ela já é utilizada em painéis solares e se viu um aumento considerável ali da eficiência, né, de transformação luminosa. Ela já é utilizada em algumas aplicações, inclusive os painéis solares, se eu não me engano, foi uma universidade de Campinas que tinha uma pesquisa desde 2019 nisso. Então, assim, já faz tempo que se vê uma certa potencialidade nesse material, né? Além disso, para comunicação, a internet, existe uma perspectiva aí de que ela pode fazer a internet ficar até 1000 vezes mais rápida, né? Por causa de algumas propriedades ali flexíveis que ela tem, né? De alguma transferência de cátodos e ânodos que ela tem, então é uma outra aplicação. Se fala muito da perovskita para aplicações extra-espaciais, né? Então, ao invés de colocar silício nos satélites, colocar perovskita, parece que ela tem uma capacidade regenerativa e de durabilidade maior que o silício no espaço. Então, assim, ela tem muitas aplicações, e agora nos displays LED ela mostrou isso, só que a única diferença é que os displays de LED, eles têm uma demanda, né? O volume que isso causaria é muito maior do que as outras tecnologias. Então, pode ser sim que agora a corrida para conseguir melhorar esse material, né, criar processos que melhorem esse material, ela comece a ficar absurda. E aí, esse impacto, ele é geopolítico, que é a segunda derivada dessa mesma tecnologia, que eu achei muito interessante. No último vídeo, teve um dos últimos vídeos que eu falei aí sobre os editais que agora o FINEP e o BNDES eles estão fazendo com relação aos minerais, a transição energética. Esses editais, para mim, eles são um grande divisor de águas, né? Porque o Brasil tem muitos minerais, não está utilizando, e a base fundamental disso, ela é geopolítica, porque no futuro, né, por causa toda essa questão de governança que o mundo está passando agora, rebalanceando, enfim, os poderes. Depois assistam lá o vídeo, eu comento um pouco mais sobre isso. A gente vai precisar ter um pouco mais de soberania sobre os países, eles vão começar a ter um pouco mais de soberania sobre os minerais que eles extraem e como que eles produzem esses minerais. E justamente isso vem a calhar, porque hoje em dia a perovskita, obviamente pelo nome, ela foi encontrada na Rússia, né? Perovskita, né? Foi encontrada lá na Rússia, mas também tem extrações lá nos Estados Unidos, na Suíça, na Suécia, na Alemanha, mas só. E,
ele é um concorrente direto do silício, né? Então, hoje em dia, os Estados Unidos, a China, Taiwan, estão todos nessa tensão aí, nessa iminência de uma terceira guerra, justamente por causa do silício, por causa das plantas que processam silício e transformam esse silício em microprocessadores, em componentes eletrônicos, em semicondutores, etc, etc, etc. Agora, imagina que numa dessas a gente consegue um material que é abundante no mundo inteiro, que só precisa talvez ter uma técnica de extração ali e tal, né? E sortudo do cara que achar uma técnica de extração barata para isso. E ele simplesmente substitui, com algumas pesquisas, o silício. Cara, cai por terra todo essa indisposição geopolítica. Eu achei muito interessante. Pô, é uma descoberta tecnológica, uma inovação, assim, massa demais, animal, né? Que pode ter várias aplicações e que, no final das contas, pode ter um impacto quase que direto aí na geopolítica. Eu achei essa sacada muito legal e é isso que eu queria vir compartilhar com vocês, né? Então, primeiro, a tecnologia, que eu achei sensacional. O material novo, que tem muita promissão, né? É muito promissor, não muita promissão, que é muito promissor aí, que eu achei muito legal. E o impacto geopolítico que ele poderia causar ainda de tabela aí. Enfim, pessoal, a minha análise aí singela sobre isso é essa. Eu queria saber a tua opinião, o que você pensa aí sobre a tecnologia, sobre esse novo material, sobre essa tensão geopolítica. Será que tem a ver? Será que eu viajei? Deixa aí tuas opiniões, igual no último vídeo eu gostei muito de ouvir as opiniões de vocês, de ler ali. E é isso, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, dá uma olhada nesse próximo vídeo que eu falei também sobre inovação e tecnologia. Até a próxima e nos vemos!